aluguei o meu Airbnb lá no Rio pra um alemão que eu conheci no mercado aqui na Alemanha. Senta que lá vem a história, vou contar pra vocês. Tô esperando o meu almoço chegar, gente, pra quem estava com saudade dos Come e Fala de uma hora, vocês falaram que vocês queriam. Acho que eu poderia fazer um compilado com as situações que aconteceram desde que eu comecei a alugar o meu Airbnb um ano atrás, gente. Algumas eu contei nesse vídeo aqui do canal, mas eu tô sempre alugando pra de 3 a 5, 6 pessoas diferentes todo mês. Tiveram umas pérolas. Vem mais do que eu imaginava, ó. Saladinha de frango. E eu só achei que vinha com arroz. Mas ó, acho que vem com cuscuz. Cuscuz, couve-flor, rolinho de uva, salada. Vem muito frango. Então vamos lá, gente. Em novembro do ano passado eu conheci um moço no mercado. Vem com macarrão em vez de arroz. Nossa, não acredito. Eu não tô comendo macarrão. É glúten. Enfim, ele era meu vizinho de bairro, já tinha visto ele algumas vezes. Esse dia ele veio falar comigo. E aí foi até um dia que eu lembro que eu fui pra minha aula. E aí a professora não foi, a gente ficou esperando, a professora não foi. Aí eu, vou voltar pra casa. Eu vou passar no mercado, né, pra comprar algumas coisas. Aí ele tava lá. Aí eu conversando, né, você mora aqui há quanto tempo? Sou do Brasil, não. Ele falou que ele também é professor de alemão. Ele não tinha ido dar aula hoje também porque ele tava se sentindo mal. Foi uma época que todo mundo ficou muito doente. Parecia até uma segunda onda do cocô, né? Aí eu, nossa, melhora, não sei o que lá. Ai, gente, tá tão calor. A gente conversou sobre tantas coisas. Só falando, gente, porque sempre que eu falo de algum homem na minha vida aqui no canal, a pessoa já fica, ainda usa a palavra macho, que eu não gosto de palavra macho. Ai, macho, não sei o que de macho, que não sei o que de macho. A gente nunca teve nada, a gente conversou normal, assim que se faz amigos, né? Falando com pessoas, não importa se é homem ou se é mulher, se você gosta de homem, e aí ele é homem, e aí você não pode ter uma amizade com homem. Na época eu ainda não namorava. Enfim, novembro do ano passado, já estamos em agosto. Eu me mudei daquele bairro, depois eu nunca mais vi ele, né? Acho que foi em junho ou em julho, ele mandou mensagem falando que tava indo pro Brasil, queria ficar no meu Airbnb. Mandei o link e tudo mais, ele fez a reserva, eu, nossa, que legal, eu fiquei pensando, qual a chance, né? Conheci alguém no mercado na Alemanha e ele alugou meu apartamento lá no Brasil. Aí pedi pra minha mãe, deixa uma cervejinha lá pra ele, que vai ser um amigo meu, um colega meu, que não era próximo, mas é uma pessoa que eu conhecia aqui, tá indo. Fiz uma lista com todas as coisas que ele podia visitar, dentro do que ele falou que gostava. Eu sempre faço isso se um hóspede me pede. Essa lista eu tenho que imprimir e deixar lá, com dica de restaurante e tudo mais, que é uma ideia legal. Não tive tempo de fazer essa lista antes da viagem. E aí ele foi, chegou lá. Eu não tinha gente fazendo check-out no dia que ele entrou. Eu mandei uma mensagem com todas as instruções do check-in. O check-in do meu Airbnb, o horário que a pessoa pode chegar é às 2 da tarde. E o check-out é às 10 da manhã. Porque até às 10 a pessoa saindo, a gente tem tempo de arrumar para caso esteja reservado para alguém entrar até às 2. Tem Airbnbs que não aceitam reserva logo depois do mesmo dia que alguém sai. Eu faço assim porque o meu Airbnb normalmente tem reservas curtas. 2 dias, 1 dia, 4 dias. O máximo que teve foram 2 semanas, eu acho. E aí assim eu ganho mais reservas, né? Porque se eu toda vez que alguém sair, eu bloquear aquele dia, eu perco um dia cada vez que alguém sai. Mandei a mensagem para ele com antecedência, não tem ninguém no apartamento, se você chegarem e precisarem mais cedo, não tem problema, pode entrar a qualquer horário antes das 2. E ele não respondeu nada. Aí eu, nossa, os hóspedes normalmente me respondem, são, nossa, muito obrigado, né, agradecem por ter deixado entrar antes. Normalmente tem gente que é muito estrito com isso, que não deixa. Ele não respondeu nada, eu, tá bom, né, deve estar viajando, deve estar ocupado. Aí passou a hora do check-in, já estava bem de tarde, eu mandei uma mensagem. Porque algumas pessoas tinham dificuldade de achar a caixinha com a senha, como é que essa caixinha com senha funciona. Algumas pessoas. Eu mandei uma mensagem só checando se estava tudo bem. Passou, ele não respondeu. Aí foi responder muito tempo depois com um áudio meio esquisito. Tudo certo, meio assim, sabe? Eu, nossa, eu achava ele tão legal, né? Não sei o que aconteceu. Falou assim, a internet não está funcionando, isso é primordial pra gente. E não achamos o controle do ar-condicionado. Eu falei, desculpa pela internet, realmente o último hóspede que saiu também falou sobre a internet. Eu acho que foi uma menina que foi com a mãe, elas ficaram 10 dias. Aí eu não sei se a menina que era adolescente, a minha internet lá ela é semi-ilimitada. Lá é complicado na rua que eu não consigo botar internet de fibra, internet normal, sabe, de modem. Porque não tem cabo na rua só tem 2 prédios e não tem cabo. Então se a gente quiser colocar pra ter internet normal,
tem que fazer privado. Inclusive agora os vizinhos estão fazendo vaquinha pra fazer privado, porque isso é uma coisa que faz falta, né? E aí eu tive que usar, que eu até mostrei nos vídeos de reforma do canal, um modem com chip. Disseram que esse tipo de internet não tem ilimitada. Então às vezes acontece, se o hóspede fica muito tempo no apartamento, acontece da internet acabar. Aí eles me informam, a gente compra um pacote separado. Isso já deu bastante problema, mas eu sempre resolvo. Sempre, qualquer problema, o meu celular nunca tá no mudo. Sempre que eu tenho solicitação do Airbnb, eu vou lá, respondo na hora. Tanto que sou super host já, desde que eu atendi os critérios, eu já mantive super host por bastante tempo. 4.9 estrelas, são quase 5 estrelas, isso por causa de Ai, gente, já tive tanto problema com francês, de gente que fez coisa errada no apartamento, de meninas que deixaram coisas inadequadas no corredor do prédio, enfim, mas isso é uma história para outro vídeo. Vamos falar do cara do supermercado. Inclusive o nome dele no meu celular ainda é Supermarket. E aí, né, ele falou da internet. Eu falei, realmente o último hóspede falou sobre alguma coisa. Eu não sei exatamente o que aconteceu, porque não é um problema no chip, é um problema que o aparelho não está mais reconhecendo o chip. Como você está sem o chip do Brasil, você pode tirar o chip da máquina, usar no seu celular, que aí você pode rotear para ele, tava com um amigo, rotear pro seu amigo e pode usar na rua, pode usar à vontade o chip. Deixei ele usar. Não falou nada, só assim, ok. Eu falei, o controle do ar-condicionado fica no suporte de controle sempre, realmente estava lá. Ele só ficou curioso de procurar, talvez. Aí, gente, os dias passaram, ele tava super animado antes, me perguntando as dicas e tudo mais, mas durante o tempo que ele tava lá, ele não falou nada, ele só mandou mensagens meio áudios, meio assim, meio... tudo bem. Deixa eu ver aqui. Yeah, that's it worked. Everything works, and we even found the remote control. So yeah, everything's alright. Everything's alright. Talvez vocês podem achar que mas ele foi normal, mas assim, comparado com como ele era simpático antes, eu achei meio grosso. E antes também que o pessoal fala, deve ter sido porque agora ele sabe que você tem namorado, alguma coisa assim. Ele sempre soube que eu tinha namorado, gente. Conheci ele em novembro, em dezembro eu comecei a namorar e ele sabe do meu namorado. Sabe que eu moro com meu namorado, então não era nada relacionado a isso. Mandou assim, as coisas meio coisadas. Me mandou uma mensagem perguntando se tinha possibilidade de lavar roupa, tem uma lavanderia na esquina. Aí tirei print, 2 minutos andando, circulei no mapa, mandei tudo como eu faço para todos os hóspedes. Aí ele botou, great. Aí, gente, uma coisa que eu estou achando. Quando ele fez a reserva, ele já sabia quantos dias ele ficar no Rio de Janeiro, porque ele fez todos os bookings de todos os lugares, né, os voos, né, antes, com antecedência. Aí ele falou, eu vou alugar 4 dias e talvez eu fique mais 2 dias. Vou ficar no Rio de Janeiro 6 dias. Aí quando chegou no 4º dia, ele falou, Fernanda, é possível alugar mais um dia? Porque o voo dele seria no 6º dia, né, no caso, no último dia, à noite. Então ele alugando mais um dia, ele teria que sair no dia seguinte às 10 da manhã. E aí ele me pediu se ele poderia ficar até o final da noite, mas nunca me falou qual era o horário do final da noite. Tem que aprender a dizer não, ser mais estrita com isso, porque muita gente no Airbnb é muito não. Check-in às 10, check-in às 10. Se quiser chegar depois, tudo bem, mas antes não. Eu sempre tento ser flexível, porque eu falo, se não tiver hóspede, eu não perco nada com isso. Eu vou só, talvez, estar garantindo ali minhas 5 estrelas. Só que todas as vezes que eu tentei fazer o favor, normalmente as pessoas não são muito gratas a isso. Elas não entendem que é realmente um favor e não obrigação. Porque se você fica no apartamento até mais tarde, você pode estar usando ar-condicionado, pode estar usando luz, tomar um banho a mais, chuveiro elétrico. Pra mim, a vantagem não é nenhuma. Eu sempre falei isso pra ele. Eu sempre falava, tem gente que aluga depois do horário de check-in, tipo, depois das 2 pra entrar às 3, pra entrar às 4. Acontece muito frequente. Aí, tudo bem, ele alugou mais um dia. Mão de vaca, pão duro, no final, ele até falou que o motivo dele não ter alugado o 2º dia foi porque ele é não sei como traduzir a palavra. O certo seria ficar até o final da noite, era alugar mais um dia, tá? Mas tudo bem. Mandou mensagem de manhã, eu falei, até o momento não tem reserva. Mas que horas que você vai sair? Porque eu preciso reagendar a faxina. A faxina seria feita às 10, mas como você vai ficar até mais tarde, eu vou agendar pra mais tarde. Aí ele falou assim, na verdade a gente só precisa deixar as mochilas. E isso também às vezes acontece. O pessoal pede, olha, eu sei que o check-in é só às 2, mas eu posso passar no apartamento só pra deixar as minhas coisas? Pode deixar, só que a faxina tá sendo feita no momento. Aí ele fala, não me preocupe com isso, porque também são as suas coisas pessoais deixadas lá, isso é uma responsabilidade, né? A maioria nunca teve problema com isso e óbvio que eu confio plenamente na minha mãe, que ela nunca vai mexer nas coisas de ninguém. O que entendemos com essa mensagem? Posso deixar minhas coisas? Se não tiver hóspede, pode. Mas a faxina precisa ser feita.
Não, relaxe, né? Eu só quero deixar as minhas mochilas. Então a faxina será feita com as suas mochilas lá ou não, porque esse é um favor. Você não tá pagando por essas horas a mais que você tá ficando no apartamento. Nem quando você faz o check-out de um hotel e eles têm um storage pra você colocar suas malas, eles te dão uma tag com o número e aí depois você vai lá e pega. Isso acontece às vezes em hotel. Só que não é obrigação deles fazer isso, nem todo hotel faz. Enfim. Nesse dia minha mãe estava me ajudando a resolver um outro pepino lá no meu outro apartamento, que eu tive que refazer toda a estrutura do gás, adaptar a porta de entrada com ventilação. Essas horas me dá um tacardiaco de não estar no Brasil, gente, pra resolver certo tipo de coisa. Ela me ligou e quando minha mãe me liga, às vezes meu coração já fica acelerado, porque qual foi o problema dessa vez? Aí a Fernanda, impossível fazer a mala, as coisas dele estão espalhadas pra todos os lugares, nossa, na pia. Gente, mas era tudo espalhado, inclusive eu fiz vídeo chamada com a minha mãe. Eu não sei se eu vou colocar algumas cenas aqui, tudo pra lá, pra caramba. Mas não era só a mochila. Outra coisa, a minha mãe foi bem depois do horário das 2 horas do check-out, mas ela só foi porque eu tinha falado, na verdade, pra ela no dia seguinte. Porque nesse meio tempo teve uma reserva de último minuto. Já era pra pessoa, tipo, a pessoa ia chegar no Rio às 5 da tarde. E ela fez a reserva poucas horas antes de entrar, praticamente depois do horário do check-out. E eu já tinha avisado isso pra ele, né? Pois é, quando ele falava que o voo dele era à noite, o final da noite, ele nunca mencionava o horário. E eu perguntei mais de uma vez, mais de 2 vezes, mas eu falei assim, não vai ter reserva não, já passou até do horário do check-in, não vai ter reserva pra hoje. Mas o universo, ele está conversando comigo, ele está me dando lições para falar, Fernanda, você tem que aprender a dizer não. Tem que aprender a ser menos tolerante, principalmente com uma coisa que não vai trazer benefício para você, que você faz para ajudar o outro, mas se alguma coisa sair fora do que o outro espera de você, ele vai ficar com raiva de você. Então talvez se eu tivesse só dito não ia acontecer nada. Ele, tá, são as regras, vamos deixar nossas coisas em algum lugar, não ia acontecer nada. Mas porque eu tentei ser flexível e ser legal, vocês vão ver o que aconteceu no final. Enfim, aí minha mãe foi pra lá, né, Fernanda, não tem como ir, faltava pouco pro cara chegar. Aí eu fui e mandei mensagem pra ele, eu falei, ele tá com o chip do celular, né, vou mandar mensagem pra ele. Na hora, mensagem não chegou. Quando minha mãe olhou um pouco melhor no apartamento, o celular dele e do amigo estavam lá carregando. Ele saiu de casa sem o celular. Eu falei, se ele saiu de casa sem... Tava tudo, gente, carteira, passaporte. Olha o... Eu sei que muita gente vai criticar minha mãe ter entrado no apartamento por causa disso. Mas assim, você tá num hotel e você pagou até o dia tal. A faxineira entra lá pra limpar porque tem um hóspede pra entrar depois. O que a gente vai fazer? Não tem o que fazer. Já tinha outra pessoa pra entrar. Então, como eu vi ele como um colega, um amigo que deixou as coisas lá, como se tivesse, deixa as coisas lá na casa da minha mãe. Eu devia talvez ter oferecido isso, né? É uma responsabilidade muito grande, mas como é uma pessoa que você tem uma relação pessoal, conheço ele pessoalmente, né? Eu fiquei, vai ser, né? Eu acho, gente, que esse último dia, ele não alugou, ele alugaria se fosse no hotel, se fosse em outro lugar, mas ele não alugou porque ele achou que eu poderia dar pra ele de graça, por ele ser conhecido meu. Mas eu não ia dar pra ele de graça, eu deixaria minha amiga, a Elisa, eu deixaria a Dani ficar lá, eu deixaria a minha amiga alemã, inclusive eu ofereci quando ela tava no Rio de Janeiro, que ela ficou no hostel na esquina do meu apartamento. Eu ofereci pra ela ficar lá porque elas são minhas amigas. Agora, o cara que eu conheci no supermarket é o meu conhecido, né? Enfim, aí... sem documento, sem carteira, sem celular, ele deve ter ido em algum lugar e vai voltar. Eu falei, mãe, organiza as coisas dele num lugar, eu vou te pagar mais por ter feito isso, porque foi uma coisa minha, eu não deveria ter oferecido, sem saber se outra pessoa ia alugar. Eu falo com ele depois. E aí, o novo hóspede chegou, minha mãe tava em vídeo chamada comigo, e ela ainda não tinha terminado a faxina, porque demorou pra organizar as coisas dele. Encontrou algumas coisas não tão lícitas, mas assim, de um nível... pouco pesado. Encontrou. Não sei, eu acho que não era dele, eu acho que era do amigo, porque depois ele me falou o quanto... Enfim, vamos chegar lá nessa parte. A minha mãe, gente, nem sabe o que quer, nem tava interessada em saber. Ela foi só colocando tudo organizadinho no lugar, e aí os novos hóspedes chegarem. Aí minha mãe falou, oi, desculpa, o menino que era pra ter saído às 10 da manhã, não saíram. Isso porque o hóspede chegou depois das 5, gente, já era quase 6 da tarde. Ou seja, se o voo dele era no final do dia... Quando que era esse voo? Eu acho que era de madrugada, ele queria aproveitar pra depois chegar lá, tomar outro banho, usar mesmo o apartamento, então tinha que ter alugado outro dia. Mas enfim, eu não sabia, porque ele não falou, né? E eu tô fazendo tanta coisa no meu dia, sabe? Que às vezes
Eu poderia sim ter perguntado, ter insistido, mas gente, até quando eu falei aqui no canal, gente, às vezes não dá tempo, eu não tenho 4, 5 horas do meu dia pra editar um vídeo longo aqui pro canal. Aí alguém deixou esse comentário aqui pra mim. Como se o YouTube fosse a única coisa que eu faço além da minha aula. Eu faço tanta coisa. Meus dias são cronometrados. Eu tenho que planejar minha semana, o meu dia por hora, o que fazer por hora, porque senão eu não consigo. Então, meio que passou, né? A minha mãe explicou a situação, os hóspedes foram super simpáticos. A gente achou que esses hóspedes iam ser ótimos, mas quando eles saíram também, gente, eles deixaram a porta aberta. Como é que você sai do lugar, gente? Não sabe que horas que a limpeza vai ser feita, que alguém vai lá? Como é que você deixa a porta do local aberta? E minha mãe falou que não sabe como não entrou água, porque tinha chovido muito no Rio de Janeiro. Enfim, aí minha mãe foi com as coisas dele pra casa da vizinha. A minha vizinha, a Diva, inclusive, que foi a Diva que me vendeu o apartamento, né? Ela que foi, tipo, a corretora que me vendeu o apartamento. Ela morou muitos anos na Alemanha. Eu não sabia, mas ela fala alemão, porque eu ouvi no telefone ela falando alemão. Aí minha mãe ficou esperando na casa da Diva até ele aparecer. A gente foi aparecer um tempão depois. A minha mãe me ligou, eu falo aqui com ele, gente, mas eu tava tão nervosa, eu fico tão nervosa com esse tipo de situação, porque eu não sei entrar em conflitos. Se eu puder evitar uma briga, mesmo que eu me prejudique, eu evito a todo custo. E aí meu namorado falou com ele, mas meu namorado também às vezes meio... Ele falou bem básico, não esquece do chip e da chave. E foi um problema porque você não avisou e teve reserva. Ele achou que eu ia falar com ele, né? Ele falou, Fernanda. Ele tem uma risada meio debochada. É aquelas pessoas assim que fica rindo de tudo, mas é aquele risinho de deboche. Minha mãe até falou isso. Ele falou, até o meu foi meio debochado. Deixa eu ver aqui se eu acho o áudio dela. Isso aí, filho, não autoriza mais, pronto. Porque você quer ser legal, você quer ser maneada, e as pessoas ainda falam isso, debochando. Ele ficou rindo mesmo, o outro ficou até meio calado, não falou muita coisa. Ficaram falando entre eles, conversando entre eles, que a gente não entendia nada, né? Ficou falando entre eles. E aí, eu achei o seu amigo mais debochadozinho mesmo, entendeu? Mas deixa pra lá, entrega na mão de Deus. E às vezes, Nanda, a gente quer ser legal com um amigo, é pior ainda. Tá bom, filha, boa noite, dorme com Deus. É o que eu falei pra ele, que às vezes os conhecidos, gente, dá mais problema pra gente do que as pessoas que a gente não conhece, né? E aí ficou esperando até que eles chegaram, né? E a minha mãe teve que fazer uma limpa mesmo pra ter certeza de que nada ficaria pra trás. Então tinha coisa no micro-ondas, sabe? Que eu acho que eles esconderam dentro do micro-ondas, mas minha mãe achou, colocou na bolsa. Coisa assim de valor, passaporte, documento, muita responsabilidade, mas realmente não tinha o que fazer, gente, por favor. Então, na situação, não julguem minha mãe, nem eu, a gente não sabia o que fazer, porque seria muito pior do outro hóspede chegar, o apartamento estiver sujo, né? Eu teria um problema maior e minha mãe arrumar as coisas e depois eu resolvi o problema com ele, com uma pessoa e não com duas pessoas, que o novo hóspede não tinha nada a ver com isso. E aí ele chegou lá, né? Aí ficou aquele risinho de deboche. Aí a Diva falou um pouco com ele, né? Falou, explicou a situação, teve reserva de última hora. Ele falou assim, ela falou que não teve reserva e a gente falou o horário do voo pra ela. Mas ele nunca me falou o horário do voo. Ele não me falou que era... Se ele me falasse que era tipo às 11 da noite, eu ia falar, não tem como ficar até às 11 da noite, é outra reserva. Pra mim, se era um voo de noite, sei lá, eu achei que era 7 da noite, talvez ele sairia às 4 pra ter um negócio de coisa. E, gente, ele demorou muito pra voltar, demorou muito. Minha mãe tinha outras coisas pra fazer. Ela começou num novo trabalho agora, no dia seguinte ela ia começar um novo trabalho e foi estressante, né? Esse dia eu paguei táxi pra minha mãe por causa da situação. Meu carro quebrou nesse dia porque eu deixei meu carro no Brasil pra minha mãe usar, só que meu carro tá dando problema. E foi um dia de caos. Esse dia, gente, até eu tô já há 2 meses fazendo minhas aulas de alemão. E todo mundo da minha sala, todo mundo, 100%, já faltou 1, 2, 3, 4, 5, várias vezes. Falta pelo menos um dia na semana, a classe tá meio vazia. Eu nunca tinha faltado nenhuma aula. O dia seguinte eu faltei aula porque eu fiquei o dia inteiro me coçando, nervosa, assim. Quando eu fico nervosa, me dá muita coceira, eu fico balançando o pé, eu fico... não sei, me dá alguma coisa. E aí foi um dia muito estressante. Eu falei, você tem que pagar pelo menos o táxi da minha mãe. Pelo menos. Ele queimou a minha tábua, a tábua de passar roupa. O último hóspede que saiu até pediu desculpa por não ter, mesmo que ele tenha deixado tudo muito sujo, ele pediu desculpa por não ter limpado a sanduicheira. Normalmente, se o hóspede não tem tempo de lavar a louça, alguma coisa assim que, né, normalmente a gente faz em Airbnb, lavar a sua própria louça, o seu copo e tudo mais.
Ele pediu desculpa. Ele queimou minha tábua e não pediu desculpa. O que mais que ele fez? Ele deixou uma toalha branca, totalmente preta. Ele usou a toalha branca pra limpar o chinelo, que tava enrolado no chinelo. Enfim, eu nem tô cobrando isso, né? Mas eu fiz a reclamação pro Airbnb, porque eu falei que eu tenho seguro, né? Tudo coberto, então eu tinha que fazer a reclamação. Quando eu fiz essa reclamação no Airbnb, porque a gente tem que formalizar lá, e eu já vi que ele tava sendo debochado, não ia pagar nada, aí ele me mandou um textão. Agora está ficando realmente insuportável, não sei o que, falou um monte de coisa. Eu te falei, não sei o que. Aí eu, quer saber? Eu não vou me estressar por causa de dinheiro. Paguei o táxi da minha mãe, dei um dinheiro a mais pelo trabalho a mais que ela teve e não respondi mais essa mensagem. Provavelmente nunca mais vou responder. Que nem aconteceu quando o hóspede que... chegou o dia do check-in dele e ele simplesmente não saiu do apartamento. Esse eu contei em outro vídeo aqui do canal. Mas enfim, eu acho que esse vídeo tá enorme, gente. Essa foi a história. Agora eu vou terminar de almoçar. Se vocês quiserem que eu conte outros casos, né, do Airbnb, deixa aqui nos comentários. Eu tô anotando uns temas que vocês têm me dado ideia. Ou vai ser surpresa pro próximo vídeo. Mas vocês pediram dicas, conselhos, algumas coisas assim. Então esse eu acho que vai ser o vídeo que eu vou conseguir fazer de vez em quando aqui. Como fala, não, o que vocês acham? Como fala tá ok pra vocês por um tempo? Ó, tem uma coisa azeda aqui. Mas é o balsâmico. Gente, como vocês gostam de coisa balsâmico? Eu nunca peço esse molho porque eu não sei como o pessoal gosta. Mas enfim, gente. Gostou desse vídeo? Clique em gostei, se inscreve no canal, deixa um comentário, que isso é muito importante. O que você faria nessa situação? Fiz errado? Talvez eu tenha sido inexperiente, mas tive experiência para as próximas vezes. Agora eu vou ser um pouco mais estrita com essa coisa de entrar mais cedo, sair mais tarde. Um beijo pra todo mundo e até o próximo vídeo.